Evangelho de Mateus, capítulo 20, primeiro verso, diz assim: O reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados e disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e também da hora 9ª, procedeu do mesmo modo. E saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? E eles lhe responderam: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos e até os primeiros. Vindo os da última hora, cada um recebeu 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também receberam 1 denário cada um. Tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Esses últimos trabalharam apenas 1 hora, e os igualaste a nós que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Não me é lícito fazer o que eu quero com o que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, últimos serão primeiros e primeiros serão últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Louvado seja Deus por essa palavra, e você diz? O tempo passa, irmãos, o tempo passa. Passa rápido. E à medida em que o tempo passa, as coisas mudam. A vida muda, as circunstâncias mudam, nós mudamos. Às vezes a passagem do tempo faz mais mal do que bem. Para algumas pessoas, em alguns casos, para todos nós, em outros. Por exemplo, com o tempo, a gente envelhece. E por mais que seja um privilégio envelhecer, porque é melhor envelhecer do que não envelhecer, gostoso não é. Vêm as dores, vêm as limitações. Eu estou com 48 anos. Tenho saudade dos meus 30 anos. E cada ano que passa eu tenho mais saudade. Afinal de contas, assim é a vida. Nós envelhecemos e temos que nos adaptar a novas realidades. Tem gente que tenta retardar o envelhecimento, mas sem sucesso. Afinal de contas, envelhecemos, todos envelhecemos. Com o tempo, um outro fenômeno que acontece é que a gente acumula. Acumula tralha, por exemplo. Uma das razões pelas quais eu gosto de fazer mudança é porque em mudança a gente joga muita coisa fora. Como a gente guarda porcaria com o tempo. Convite de casamento de gente que até já separou. Lembrancinha, papelada. Tem gente que coleciona tralha.
Meu pai colecionava tralha. Como gostava de juntar. Era acumulador. De quando em quando minha mãe jogava tudo fora. E ele ficava muito bravo. Porque o raciocínio do acumulador é: vai que um dia eu preciso. E foi interessante porque um dia minha mãe não aguentou uma certa coleção do meu pai, jogou tudo fora. E, incrivelmente, na semana seguinte, ele precisou de algo. Porque o diabo age nessas coisas. Imagina a briga que não foi. Com o tempo, a gente acumula tralha emocional. Mágoa, rancor, ressentimento. Crianças não têm essas coisas tão intensamente como nós temos. Esses dias eu estava indo dar palestra em algum lugar, entrei num avião, me assentei. Não demorou muito, entrou um pai com um menino que devia ter no máximo uns 5 anos. Menino bonitinho, todo arrumadinho. A hora que ele entrou, o sujeito da primeira fileira, acho que simpatizou com ele, estendeu a mão e o menino bateu na mão dele. Aí o da segunda fileira já estendeu a mão, o menino bateu. Eu estava na terceira, estendi a mão, o menino bateu. E ele foi batendo na mão de um monte de gente. Quando ele chegou no meio do avião, sentou, ele falou para o pai: pai, fiz um monte de amigo. Criança faz um monte de amigo, adulto faz um monte de inimigo. Com o tempo a gente acumula tralha. Outra coisa que acontece com a passagem do tempo, com a passagem do tempo a gente esquece. Esquece informações, esquece lições, esquece pessoas, esquece de milagres, esquece do cuidado de Deus em momentos pontuais da nossa trajetória. Casais se esquecem dos compromissos que assumiram, de como um pagou um preço para estar ao lado do outro em fases bastante agudas. Uma das tristezas que eu sempre tive como pastor era a de ver, com a passagem do tempo, que algumas pessoas que tinham vivido grandes milagres acabavam se afastando de Deus. Sabe aquele casal que não podia ter filhos e clamou, orou, a igreja orou com o casal, Deus estendeu a mão, fez um milagre, a mulher engravidou, ambos deram testemunho. De repente, a criança está com 10, 12 anos e o casal está separando, um já não vem mais aos cultos, o outro já está se envolvendo em coisa errada. Se esqueceu do que Deus fez. Com o tempo a gente se esquece, a memória começa a falhar. Outra coisa que acontece com a passagem do tempo, a gente se acostuma. E o costume é um perigo. Porque, como disse Eugene Peterson, a familiaridade anestesia a percepção. E a gente já não se sensibiliza mais, e a gente já não presta mais atenção, e a gente já não liga muito, e a gente já não tem mais quebrantamento. Enfim, com o tempo a gente se acomoda a esse lugar do conforto, essa zona do conforto que mais nos rouba o vigor do que nos ajuda. Zonas de conforto são um perigo até na fé. Uma pessoa pode construir uma zona de conforto na vida cristã e se tornar inerte, infrutífera, inócua. Quem é que não gosta de uma boa zona de conforto? Diga para mim. Todo mundo gosta. Eu gosto. Eu tenho as minhas. Tanto emocionais quanto físicas. Em casa eu tenho uma zona de conforto que é uma sala onde eu assisto televisão, assisto meus vídeos, assisto as palestras que eu quero assistir.
Tem uma poltrona lá que eu sempre me assento nela, ela já tem o meu formato. Eu digo que eu não sento, eu encaixo. Eu tenho acesso ali a todos os meus controles, o lugar onde eu ponho o meu suco, o meu lanche. E quando eu estou ali, é difícil querer sair. Esses dias me sentei ali, fui pegar um controle remoto, não estava. Eu olhei, estava no móvel da frente, longe. 1,5 metro mais ou menos. E eu já tinha encaixado, e a posição perfeita não é fácil de atingir. E eu pensei comigo, como é que eu vou resolver esse problema? Me veio uma luz, eu acho que foi espiritual. Gritei, Cristiane. Cristiane, estava lá no quarto, no fundo. O que foi? Eu falei, vem cá um pouco. Ela veio, parou na porta. Eu perguntei, é hoje que nós temos compromisso na casa do fulano? Ela falou, não, é amanhã. Eu falei, é amanhã. Aproveita que você está aí. Pega esse controle para mim. Só que eu fiz uma burrice, irmão. Eu casei com mulher inteligente. Ela olhou para mim e falou, você me chamou por causa do controle. Falei, claro que não, né, filha? Pois ela saiu e não pegou. Não ria não, foi uma crise isso aí. Tivemos que procurar terapia e tudo. Onde já se viu não me ajudar na minha zona de conforto? Quando a zona de conforto é espiritual, a gente quer que Deus contribua com a manutenção dos nossos espaços de prazer e segurança, e não que nos tire de lá. Porque com o tempo a gente vai se acomodando, se adaptando, se acostumando. Com o tempo a gente canta uma música que sempre nos tocou e ela já não nos toca mais. A gente lê a Bíblia, mas já não tem muita lição para aprender, enfim. Outra coisa que acontece com a passagem do tempo é que com o tempo a gente cansa. Com o tempo a gente vai cansando, não é a mesma coisa do começo. É igual correr maratona. No começo você tem pique, vigor, energia. Depois da metade você já foca no final, porque senão você desiste. Não que eu corra maratona, ok? Tenho a menor ideia de como é isso. Mas você que corre sabe como é que é. No começo tem uma energia, um vigor que a partir de determinado ponto não está mais disponível, o cansaço vem. Isso vale para tudo, vale para relacionamento, vale para trabalho, vale para a vida cristã. Com o tempo a gente cansa. E essa é uma porta de entrada para a gente entender o texto que nós lemos. Esses efeitos da passagem do tempo sobre nós. Porque o texto que nós lemos fala de um dono de vinha que saiu para arregimentar trabalhadores para a sua vinha, para a colheita da sua vinha. Só que o contexto em que esse texto está, Evangelho de Mateus, capítulo 20, é um contexto que começa no capítulo 19, verso 1, depois que Jesus atravessa o Jordão. Vai para a região da Galileia. E ali ele começa a ter embates curiosos, confrontos curiosos. Primeiro com os religiosos, que o tempo todo insistem em questioná-los sobre questões da tradição, porque há muitos já não conhecem a Deus e nem se relacionam com Ele. Depois Jesus confronta os discípulos que estão afugentando as crianças e expulsando as crianças. E ele lhes diz que quem não se tornar como uma criança não vai entrar no reino dos céus. E depois Jesus tem uma experiência curiosa com um jovem. Diz a Bíblia que era um jovem rico, que vem perguntar a Jesus sobre a vida eterna. O que devo fazer para herdar a vida eterna? É sempre complicado quando um rico, não apenas um rico de recursos, mas um rico no coração, que se sente rico,
que tem prazer em si mesmo por ser rico. É sempre muito complicado quando uma pessoa dessa pergunta o que eu faço, porque quando uma pessoa dessa pergunta o que eu faço, normalmente essa pergunta significa quanto custa. Então esse jovem procura Jesus e faz essa pergunta: quanto custa para eu herdar a vida eterna? Jesus, percebendo que é disso que se trata, faz uma pergunta curiosa para ele: você conhece os mandamentos? Jesus inclui na questão o outro lado dessa mesma moeda, que é a moeda do mérito. Preço, recurso e preço, esforço. Você está aqui perguntando sobre preço, recurso. Você já pagou o preço, esforço? Conhece os mandamentos? E aquele jovem conhecia e estava pagando o preço, esforço. Eu conheço e pratico tudo. Desde sempre. Aí Jesus diz para ele assim: então faz um negócio. Livre-se dessa porcaria toda, dê para os pobres, não porque isso vai te dar mérito, dê para os pobres para não jogar no rio, e volte para me fazer a mesma pergunta sem tudo isso que você acha que te dá poder de fazer o que precisa ser feito. E aí o jovem assusta, porque uma coisa é você acreditar que é capaz e que dá conta porque tem os recursos necessários. Outra coisa é você acreditar sem ter esses recursos à disposição. E aí o jovem não aceita o desafio e sai muito triste. E quando ele sai, Jesus diz uma frase forte, ele diz assim: olha, é difícil um rico entrar no reino dos céus, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino. Mas o que é impossível aos homens é possível para Deus. Quando os discípulos ouvem isso, eles ficam em crise. Porque assim, se um sujeito rico, que tem recursos, não vai conseguir entrar no reino, e nós que não temos nada? Que estamos aqui e não temos nada a oferecer. E aí Pedro diz algo para Jesus muito interessante. Ele diz assim: mestre, nós deixamos tudo para te seguir. É como se Pedro dissesse assim: se esse cara não entrou, qual é a garantia de que nós vamos entrar, nós que deixamos tudo para te seguir? E aí Jesus diz: fiquem tranquilos, não tem ninguém que tenha deixado alguma coisa que não vai receber de volta. Deus não precisa de nada de ninguém, e nem é injusto, e nem vai deixar de recompensar quem quer que tenha feito alguma coisa pela fé. Mas, e esse mas de Jesus, no finalzinho dessa fala, é o que nos chama a atenção. Muitos últimos serão primeiros, e primeiros serão últimos. E aí começa a parábola que nós lemos, que termina com a mesma frase: últimos serão primeiros e primeiros serão últimos. E aí a parábola fala desse dono de vinha que saiu às 6 horas da manhã para regimentar trabalhadores para a sua vinha. Foi a uma praça, porque naquela época funcionava assim: trabalhadores braçais, todo dia pela manhã, iam às praças para serem arregimentados para as colheitas. Não havia agências de emprego, não havia setores de recursos humanos. Cada proprietário de lavoura ia até uma praça pela manhã, escolhia homens que todos eles eram trabalhadores, todos eles tinham condições de trabalhar, e esses homens iam para as vinhas, para as lavouras, a fim de colherem ao longo daquele dia. E cada um recebia um denário, porque um denário era a convenção naquela época para um dia de trabalho braçal. Salário mínimo. O salário mínimo naquela época era 1 denário dia.
Por isso que chama atenção quando diz a Bíblia que uma mulher derramou sobre Jesus um frasco de perfume que custaria 300 denários. Nós estamos falando de 10 meses de salário mínimo, ou seja, é um perfume que custaria para nós hoje aqui 10 mil reais. Tem alguém usando um perfume de 10 mil reais aqui? Se tiver, eu quero cheirar, tá? Todo respeito. Deve ser um espetáculo. 1 denário era o salário mínimo da época. E aí se combinava 1 denário com cada um, e cada um ia para a vinha e passava o dia colhendo até que se terminasse o trabalho. Só que aquele dono de vinha, quando deu 9 horas da manhã, percebeu que o trabalho não estava caminhando como ele gostaria. Então ele voltou para a praça, onde ainda havia homens, e contratou mais um grupo. Só que ao meio-dia ele percebeu que ainda estava lento o trabalho, voltou para a praça e contratou mais um grupo. Ele fez o mesmo às 3 horas da tarde. E quando foi 5 horas, faltando 1 hora para o pôr do sol, quando a colheita já fica inviabilizada, ele, querendo dar um gás final, voltou para a praça e, surpreendentemente, ainda havia gente lá. E ele falou: o que vocês estão fazendo aqui até agora? Falou: a gente não teve quem nos contratasse. Não, vamos para a minha vinha. E aí foi uma turma, a última turma para a vinha. Terminou a colheita, o dono da vinha resolveu pagar o salário de cada um. Chamou os da última hora, que talvez imaginassem que iam receber 1/12 de denário. Eu nem sei se isso é possível. Mas qual não foi a surpresa deles? Está aqui, ó, 1 denário cada um. Ficaram felizes. Mas mais felizes ficaram os da primeira hora. Porque se esses caras ganharam 1 denário, imagina nós que chegamos aqui às 6 horas da manhã. Espetáculo. Vai, tudo bem, talvez não sejam 12 denários, mas 10, 5, olha aí, ó. Só que aí vieram os das 3 horas da tarde, 1 denário. Do meio-dia, 1 denário. Das 9 da manhã, 1 denário. Os das 6 da manhã, 1 denário. Ah, eles ficaram doidos. Foi aqui que nasceu o primeiro sindicato da história. Juntaram ali, fizeram um piquete, começaram a reclamar, abaixa a injustiça, elite criminosa, tudo ladrão. E aí o dono da vinha foi lá e falou: escuta, o que vocês estão aqui reclamando? Não, porque a gente chegou às 6 horas da manhã e recebemos 1 denário, e os caras chegaram às 5 horas da tarde e receberam 1 denário. Aí o dono da vinha diz assim: quanto que eu combinei com vocês? 1 denário. Quanto que eu paguei vocês? 1 denário. Ah, mas não tem mais, amigo. O que eu combinei com você, eu paguei você. Agora, eu quis dar para os da última hora o mesmo que dei para você. Qual é o seu problema? É mal aos teus olhos o fato de eu ser bom? E Jesus termina dizendo: muitos últimos serão primeiros, primeiros serão últimos. O que aconteceu com os caras da primeira hora? O tempo na vinha fez mal para eles. Às vezes chegar às 6 horas da manhã é complicado por causa disso. Porque o tempo de vinha, o sol do meio-dia, eles reclamam do sol quente do meio-dia. Trabalhamos durante o sol mais quente. Às vezes essas coisas fazem mal para nós. O tempo de vinha nos faz esquecer algumas coisas. O tempo de vinha nos cansa. O tempo de vinha tem o potencial, se nós não tomarmos cuidado, de nos fazer pessoas piores. O que aqueles caras da primeira hora se esqueceram?
Primeiro, eles se esqueceram de algo que a gente às vezes também se esquece. Gratidão, diga gratidão. Essa é a primeira palavra que você não pode esquecer. Gratidão. Porque a questão da primeira hora é a questão da gratidão. Você não faz ideia do quanto é um privilégio sair daquela praça na primeira hora. Deixa eu explicar para você aquela praça. Aquela praça é o lugar em que pessoas iam para conseguirem uma oportunidade de trabalho que lhes garantisse 1 denário dia, que era o dinheiro necessário para a subsistência naquele dia. O problema é que nas praças de contratação de trabalhadores sempre havia mais gente procurando trabalho do que trabalho sendo oferecido. O problema é que depois de passada a rodada de contratações, sobrava mais gente na praça do que aquelas pessoas que haviam sido contratadas. Era um mundo difícil. Era um mundo de escassez. Era um mundo de privações. E o drama de uma pessoa que não era contratada é que ela não teria dinheiro para levar ao final do dia o alimento para sua casa. Então, cada pessoa que ia para aquela praça logo pela manhã, antes de nascer o sol, ia com um sentimento muito intenso, um desejo poderoso de que as coisas dessem certo, de que alguém contratasse, porque isso significaria que para aquele dia a família teria pão. Então, quando pela manhã um dono de propriedade olhava para um homem daqueles e dizia: você, vem comigo, aquilo trazia um alívio poderoso. Eu vou ter um dinheiro hoje para levar comida para minha casa. E a pessoa era tomada por um senso de gratidão, porque afinal de contas aquele dia estava garantido. Aqueles homens da primeira hora foram os primeiros a experimentar esse alívio. Mas à medida em que o dia foi passando, eles foram substituindo o senso de gratidão pelo senso de mérito. E é isso que acontece com a gente, sobretudo na vida cristã. A gente vai substituindo, ao longo do tempo, o senso de gratidão pelo senso de mérito. Trabalhamos aqui o dia todo, aguentamos sol quente. Se tem uma coisa que acontece em igreja, é essa substituição do senso de gratidão pelo senso de mérito. E quem chegou primeiro não demora muito, começa a achar que tem certos direitos que quem chegou agora não tem. Veja o meu caso, eu cheguei nessa vinha da vida cristã quando nasci. Meus pais me educaram dentro da igreja. Cresci na igreja. Tive inúmeras experiências de entrega durante a minha infância, adolescência, juventude. Fiz várias renúncias, algumas por vontade, outras por obrigação, porque meu pai jogava duro com a gente. Pensa num homem que não dava trégua. Nasci em São Paulo, capital, onde morei até os 18 anos. Com 13 anos eu comecei a trabalhar no Banco do Brasil.
Eu saía de casa às 6 horas da manhã para ir para o colégio, onde a aula começava às 7, mas de carro era 40 minutos para a gente chegar. Então eu tinha que sair 6 horas da manhã. Saía do colégio, pegava um ônibus com 13 anos, ia para casa, almoçava como um raio, porque tinha que sair correndo, ir a um ponto de ônibus, ficava 10 minutos a pé de casa, pegar um outro ônibus, chegar na agência, trabalhar a tarde inteira, sair 7 horas da noite, pegar um outro ônibus ou ir de carona e 8 horas estava em casa. Então eu saía de casa 6 horas da manhã e só parava 8 horas da noite com 13 anos, 14 anos, 15 anos. Meu pai, que era um crente insuportável, e que fazia culto doméstico todo dia, achou que era uma excelente ideia fazer o culto doméstico às 5 da manhã. E nós fazíamos culto doméstico diariamente às 5 da manhã. Eu gostava? Claro que não. Contudo, tenho até hoje lembranças de devocionais que o meu pai fez conosco nesses dias. Tínhamos uma série de proibições vigentes em casa. A maioria delas eu sempre respeitei. Me tornei líder na igreja, fui líder de adolescentes, fui líder de jovens, fui líder de ministério de música, fui seminarista, me tornei pastor. Sempre dizimista, sempre me dedicando ao reino. Batizei ao longo dos meus 18 anos de ministério pastoral em igreja local, algo em torno de 2.000 pessoas. Eu estou há muito tempo nessa vinha. Há muito tempo nessa vinha. Então, de vez em quando, eu acho que eu ajudei bastante, sabe? Que eu fiz minha parte. Então, quando chega alguém novo, não você é mais crente do que eu, mas eu tendo a olhar de cima para baixo, sabe? E novo convertido é chato. É animado demais. Acha que vai mudar o mundo. Quando ele chega, eu digo assim, escuta, aqui não é assim não. Vai por mim, eu estou aqui faz tempo. Conheço tudo dessa vinha. Passei pelo sol forte, quando essa igreja aqui rachou, eu estava aqui, fiquei. Quando teve uma crise, eu permaneci. Então tem um orgulho aqui. Com o tempo, a gente começa a se sentir meio dono da vinha. Estou aqui desde as 6 horas da manhã, vendo gente chegar. Eu sou um pouco dono disso aqui. Então, assim, não pode tomar decisão aqui sem falar comigo antes. Não pode mudar as coisas se eu não estiver de acordo. Não pode chegar uma pessoa que nunca veio e sentar no lugar onde eu gosto de sentar. Esse lugar é meu. Um dia um irmão falou para mim assim, nossa igreja lotava, fazíamos 3 cultos aos domingos, todos os 3 lotados de gente, sentava a gente no chão, a meninada vinha para o palco, sentava no chão do palco. Aí um dia um irmão falou assim para mim, tá duro vir nessa igreja, hein? Eu falei, por quê? Difícil estacionar. Olha, tá aí uma coisa que precisava ser dita sobre essa igreja, né? Não que bênção quanta gente, não que bênção quantas conversões, tá duro vir aqui, hein? Difícil estacionar. Essa frase significa, antes estivesse vazio, porque aí eu não teria transtornos. Curioso isso. Com o tempo a gente vai se sentindo dono da vinha. Com o tempo a gente começa a achar que a gente merece mais do que está recebendo. Com o tempo a gente olha para quem chega e pensa, essa pessoa chegou agora, ela não merece o que eu mereço. E a gente esquece da palavra que nunca pode ser esquecida na vida cristã.
E essa palavra é graça. Porque a palavra gratidão está assentada sobre a palavra graça. E eu estou nessa vinha há 48 anos por graça. Graça. Eu não posso me esquecer disso. A mesma graça que me chamou 6 horas da manhã é a graça que chama alguém 5 da tarde. Só que eu não consigo lidar com isso direito. Estava num encontro de pastores uma vez, ministrando, e eu disse, imagine comigo, nós que estamos nessa vinha há décadas, uma pessoa que nós vamos chamar aqui de Seu João. E o Seu João foi ruim a vida inteira. Sabe gente ruim, que é ruim a vida toda? Seu João tratou mulher mal, traiu a mulher, tratou os filhos mal, não deixava os filhos frequentarem igreja, enganava as pessoas no comércio, falava mal de pastor. A esposa era crente, ele trazia na porta da igreja e não entrava, ainda acusava a esposa de ter um caso com alguém da igreja. Xingava ela de palavrão. Brigava com o vizinho. Seu João era terrível, foi um homem ruim, bebia de cair. Fazia um escarcéu. Seu João era aquela pessoa que você fala, meu Deus, como pode ter gente ruim nesse mundo? Aí um dia o Seu João tem um infarto, com 80 anos, porque gente ruim vive pra caramba. Gente ruim não morre nunca. Fala, meu Deus, está vivo ainda. Seu João, aos 80 anos, tem um infarto. Vai para o hospital entre a vida e a morte. É entubado, mas está consciente. Estão tentando salvá-lo, mas não há muita chance dele ser salvo. Está por um fio. A esposa do Seu João fala, pastor Edinaldo, meu marido está no hospital. Vá lá visitar. Pastor Edinaldo vai visitar o Seu João. Seu João está lá entubado. Pastor Edinaldo fala, Seu João, vim visitar. Dizer para o Senhor que Jesus te ama. Que Jesus pagou um preço pela sua vida. O Senhor não quer se entregar a Jesus e ter a vida eterna? Faz isso não, pastor Edinaldo. Seu João merece o inferno. Faz isso não. Sai daí. Vai lá, faz um sinal da cruz em cima dele e vai embora. Mexe com o Seu João, não. Esse cara vai ter o fim que ele merece. Mas, pastor Edinaldo, eu não entendo o que acontece com ele. Ele evangeliza o Seu João no apagar das luzes da vida. Aí o Seu João não sabe nem o que responder, porque ele está entubado. O pastor Edinaldo fala assim, Seu João, o senhor quer entregar a vida a Cristo? Se quiser, pisca um olho, Seu João. Vamos confirmar, Seu João, o senhor está entregando sua vida a Cristo? Pisca o olho 2 vezes. Seu João, bem-vindo à família da fé. Hoje tem festa no céu. Que festa é essa? Seu João é terrível. Aí, Seu João, por causa do pastor Edinaldo, agora vai para o céu. E aí você, Seu João te prejudicou no seu negócio, Seu João falava mal do pastor Edinaldo, criticava essa igreja aqui, chamava tudo de ladrão e de louco. Dona fulana, que era esposa do Seu João, sofreu a vida inteira. Aí nós vamos chegar no céu, o Seu João lá, ô pessoal, bem-vindos. Deixa o Seu João. Não é justo. Você está achando chocante o que eu estou falando aqui? A ideia é te chocar mesmo. Porque assim como você, às 6 horas da manhã, Seu João foi salvo às 5 horas da tarde por graça. E qual que é a vantagem nossa? Da gente estar aqui desde as 5 da manhã. Eu vou falar para você qual que é. Desde as 5 da manhã eu já sabia que o meu dia estava garantido.
Desde as 5 da manhã, eu já sabia que o meu dia estava salvo. Desde o primeiro momento do dia, eu já sabia que o futuro estava garantido. A minha vitória, a minha bênção, o meu privilégio, a minha satisfação maior, não é que eu vou receber mais no final do dia do que aquele que chegou por último. A minha grande vantagem, o meu grande privilégio é que na primeira hora do dia, eu já estava livre daquela maldita praça. Pela graça de um Deus que me olhou lá atrás e disse: vem, vem para a minha vinha. Fica aí não. Foi fácil? Não foi fácil, irmãos, não foi fácil. A hora que o sol estava quente, deu uma vontade de desanimar. A hora que o sol estava quente, deu uma vontade de largar tudo e fugir daquela vinha. Mas aí você olha e fala: não, no final do dia vai ter valido a pena. Irmãos, desde a primeira hora do dia nós já sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Desde a primeira hora do dia nós já sabemos para onde vamos. Desde a primeira hora do dia nós já não sabemos mais o que é a angústia de uma pessoa que vive sem Deus. Eu sou muito grato por ter chegado na vinha na primeira hora, muito grato. Não queria ter chegado às 9 horas da manhã, nem ao meio-dia e muito menos às 5 da tarde. Porque imagine quem ficou até às 5 da tarde. Quando aquele dono da vinha pergunta: vocês ficaram aqui o dia inteiro? Ficamos. Por quê? Porque ninguém nos contratou. Por que vocês não foram para casa? Porque não se volta para casa sem um denário no bolso. O que você fala para sua esposa sem um denário no bolso? Seus filhos vão dizer: eu estou com fome, papai. E você fala o quê? Então você não volta, você fica lá. 6 horas da manhã eu saí dessa praça e fui para a vinha do meu Senhor. 6 horas da manhã eu conheci a alegria de ter sido escolhido. 6 horas da manhã eu conheci a bênção de descansar na esperança de que ao final do dia tudo estará resolvido. Eu não posso me esquecer disso, nunca. Porque quem se esquece de agradecer se esquece do essencial. Quando o apóstolo Paulo escreveu aos Tessalonicenses, no 5º capítulo, verso 18, ele diz assim: em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para vocês. Por que Paulo diz isso? Essa é a vontade de Deus. Porque o que mais Deus quereria de nós, se tudo é graça? Agostinho escreveu: dá-me o que ordenas e ordena o que quiseres. O que Agostinho estava dizendo? Até para eu te obedecer, o Senhor tem que me dar o que eu preciso. Então tudo é graça. Se eu sou obediente, se eu sou temente a Deus, se eu estou há 30 anos na igreja, se eu estou fazendo trabalho, se eu tenho ministério, tudo é graça. Então o que Deus espera de mim, segundo Paulo? Que eu seja grato. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, que nós sejamos gratos. Não pode ser um fardo, não pode ser um peso. É claro que às vezes é claro que às vezes cansa, é claro que às vezes dói, mas lá no íntimo eu preciso me lembrar de que eu estou fora daquela praça, e aleluia por isso. Hoje eu sei quem eu sou. Eu sei que sou amado. E sei que meu futuro está garantido. Gratidão. Segunda palavra é humildade. Diga humildade. Com o tempo, a gente vai trocando o senso de gratidão pelo senso de mérito e vai trocando a percepção de fragilidade e pequenez pelo desejo de atender às reivindicações do orgulho e da altivez. Com o tempo,
a gente vai achando que assim como um dia a gente precisou de Deus, Deus também precisa da gente. Com o tempo a gente se esquece que a gente não era ninguém. Naquela praça todos são iguais. Quando o dedo era apontado para um trabalhador e dizia-se venha, em nada aquele trabalhador diferia do outro que não iria. Não havia currículos, não havia treinamentos, não havia expertises a mais. Todos iguais, todos ali na praça esperando a mesma oportunidade. De repente alguém ouve a voz, venha comigo. Nada a oferecer, nada de qualificação a mais, nada de distinção em relação ao vizinho. Com o tempo a gente fica igual a formiga, na fábula da formiga e do elefante. Estava pegando fogo na floresta, e o elefante saiu em disparada para escapar das chamas. E os animais correndo também, cada um na sua velocidade, o elefante derrubando árvore, derrubando tudo, passando que nem doido. De repente ele viu uma formiga também correndo para fugir do fogo. Só que a formiga, coitada, naquele passinho ali, a chama vindo, ia morrer. O elefante ficou com pena da formiga, falou, formiga, sobe aí. A formiga agradeceu e subiu. O elefante saiu disparado, derrubando tudo pela frente, a formiga ali em cima do elefante. De repente ela olhou para trás e viu o poeirão que o elefante estava fazendo quando corria. Aí ela olhou aquele poeirão, olhou para ele e falou assim, olha o poeirão que nós estamos fazendo. Nós quem, cara pálida? Nós quem? Quem somos nós nessa parceria com Deus? O que é que nós estamos fazendo exatamente? A consequência da graça na nossa vida é humildade. A primeira resposta é gratidão, a segunda é humildade. Nunca perder a humildade. Nunca perder a capacidade de se identificar com quem está começando, nunca perder a capacidade de se solidarizar com quem está sofrendo, nunca perder a capacidade de abençoar quem está precisando. Por quê? Porque eu não sou nada. Se Deus está me dando essa oportunidade, é graça, e eu devo abraçá-la e atendê-la humildemente. É por isso que Miqueias diz, ele já te declarou, ó homem, o que é bom e que é que o Senhor espera de ti, que ames a misericórdia, pratiques a justiça e andes humildemente com teu Deus. Irmãos, a Bíblia faz tantas orientações contra o orgulho e em favor da humildade, a ponto de dizer que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. A Bíblia chega a dizer que ao soberbo Deus conhece de longe. Eu acho essa frase tão bacana porque sugere que Deus se afasta. Gente soberba, Deus fala assim, não, esse cara aí não, estou fora. Miguel, Gabriel, vem comigo porque esse cara ainda não. É muito soberbo. Deus não tem prazer no orgulho. Porque todo orgulho, em última instância, é uma afronta contra Deus e sua soberania. Todo orgulho significa a sensação de que a minha vida na minha mão é melhor do que a minha vida nas mãos de Deus. Orgulho significa que eu sei o que é melhor para mim. Orgulho significa que Deus deve para mim alguma coisa. Orgulho significa que Deus tem obrigações para comigo. É o que o pessoal da primeira hora faz. Quando chega lá na casa do dono da vinha, diz assim, nós merecíamos receber mais. O Senhor foi injusto conosco. E o dono da vinha diz, eu dei a vocês o que foi combinado.
problema do orgulho é que ele sempre acredita que recebe menos do que deveria. O marido orgulhoso sempre acha que a esposa lhe deve. O marido orgulhoso diz assim: eu faço de tudo por essa família. Que tudo é esse, irmão? Uma vez eu atendi um sujeito, a mulher deu uma reclamada nele. Aí ele veio conversar comigo e falou assim: pastor, eu faço de um tudo por essa mulher. Eu sou um homem bom. Ó, pastor, vou falar para o senhor. Eu é todo dia, da casa para o trabalho e do trabalho para casa. Eu falei: queria ir para onde, irmão? Tenha santa paciência, vamos dar um Oscar para esse homem que sai de casa e vai para o trabalho, e depois sai do trabalho e vai para casa. É um herói da vida. Aí vai jogar isso na mesa como se isso fosse o certificado de marido do século. Eu pago as contas, eu trabalho feito um doido. Você não trabalha para sustentar sua casa, você trabalha por uma série de outras razões, inclusive sustentar sua casa. Mas a gente vai jogando essas coisas na mesa. A mulher orgulhosa diz assim: se não sou eu nessa casa. Uma vez uma irmãzinha falou para mim: pastor, se não sou eu naquela casa. Eu disse: irmã, se não é a senhora naquela casa, é todo mundo. Não, porque se eu morro, se a irmã morre, todo mundo vive. Sabe aquela mulher que diz assim: não, porque se eu morrer, minha irmã, se você morrer, todo mundo vive. O marido é o primeiro que vive. Vive rápido, que você não faz ideia. Já fiz muito velório, como os irmãos já fizeram também. Quando o morto é o homem, a mulher está do lado do caixão, põe a mão na mão dele. Meu bem, o que vai ser de mim sem você? Eu não vou mais cuidar de você. Eu não vou mais cuidar das suas coisas. Eu não vou mais fazer aquela sopinha que você tanto gostava. Isso é a mulher chorando o marido. Quando é o contrário, o marido fica perto do caixão, ele olha assim para todo mundo: quem é que vai cuidar de mim? Quem é que vai cuidar das minhas coisinhas? Quem é que vai fazer a sopinha que eu tanto gosto? Ele chora com um olho, com o outro ele procura. Ele vai casar em 6 meses, e vai demorar tudo isso porque os filhos vão pegar no pé dele, senão ele casava em 2. Minha mulher me perguntou uma vez, falou assim: amor, se eu morrer, você vai casar de novo? Eu falei: depende. Ela falou: depende do quê? Eu falei: depende de quem estiver no velório. Claro que não foi bom ter dito isso. Você imagina que eu paguei um preço alto por ter feito essa brincadeira. Até hoje ela me custa caro. Marido é o primeiro que vive, todo mundo vive. Não tem essa de eu sou fundamental, sem mim a vida não gira. Deixa eu dizer uma coisa para você. Antes de você chegar, o mundo já estava aqui, e quando você for embora, o mundo vai continuar. Ninguém aqui é insubstituível. Nem na família, nem na igreja, nem em lugar nenhum. Nós podemos ser indispensáveis, como eu digo no meu livro, mas não insubstituíveis. Quando alguém diz você é insubstituível, está falando uma das maiores bobagens da história. Isso rouba a nossa humildade. Eu não estou aqui porque sou insubstituível. Qualquer um poderia fazer o que eu faço, recebendo de Deus a graça que eu recebo. Humildade. E a última palavra que eu quero deixar com você nessa manhã para terminar. Amor, diga amor. Gratidão, humildade e amor. Sabe o que me dói na parábola da vinha? Que aqueles caras da primeira hora não se alegraram pelo fato de chegar gente na última hora e de também receber um denário. Sabe o que às vezes me dói na igreja? Que a gente já não tem mais prazer no fato de que Deus continua salvando pecadores. Às vezes a gente nem trabalha pela salvação das pessoas e nem se alegra com isso. Às vezes o que me dói é que
Quem chegou na primeira hora preferia que os das 5 nem aparecessem. Irmãos, nós estamos falando da eternidade, nós não estamos falando de lugar, de estacionamento, de ministério, nós estamos falando de eternidade. Não tem coisa melhor do que saber que uma pessoa que ia para o inferno agora vai para o reino dos céus. Ela estava perdida, mas foi achada. Jesus contou uma parábola sobre um pai que tinha 2 filhos. E um sumiu na vida. Até que perdeu tudo e resolveu voltar. O pai estava de braços abertos para recebê-lo, mas o irmão mais velho não. O irmão mais velho, que chegou primeiro, que está desde as 6 horas da manhã ajudando o pai na fazenda, na propriedade, na lavoura, vem com a sua conversa sobre mérito e diz assim: eu te ajudo em tudo, trabalho feito um condenado, nunca o Senhor me deu um novilho para eu celebrar com os meus amigos. O pai olha para aquele menino e diz assim: filho, como assim nunca te dei um novilho? Te dar o quê? Tudo é teu. Tudo que eu tenho é teu. Agora, esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Não era o caso de nos termos alegrado com ele? Vem para a festa, entra. Você sabe que o que mais me chama a atenção no filho mais velho é que quando ele está chegando perto de casa, ele ouve o barulho das músicas e das danças e para. E chama um funcionário e pergunta: o que é que está acontecendo? Gente vitimista e ressentida é assim, não entra sem saber do que se trata, não se expõe, você tem plena certeza de onde está pisando. Gente difícil de lidar é assim, antes de ir lá e se alegrar e abraçar, quer primeiro saber quem está presente, por que está acontecendo. Eu não vou me expor ao ridículo de ter que bater palma para um moleque que saiu, vendeu tudo, perdeu tudo e agora vem com o rabinho entre as pernas, ele que tivesse morrido. E o pai diz: filho, vamos festejar, a casa é tua, está tendo festa, entra na festa. A gente recebeu o teu irmão e a gente se alegrou, se alegre também, você não perde nada com isso, tudo é teu. Irmãos, quando a gente sabe quem a gente não se entristece com a alegria do outro. Eu cansei de pregar nas igrejas que eu pastoreei que o pecado do outro só me ofende quando eu sou movido pela inveja. É assim, ó, o sujeito larga da mulher, casa com outra, larga da outra, casa com outra, larga da outra, casa com uma que tem metade da idade dele. Aí se converte, vem para a igreja, ele com 60 anos e ela com 30. Aí os homens da igreja falam assim: isso aí é um canalha, hein? Bicho desse não podia estar numa igreja séria que nem a nossa, não. Está errado, olha aí, ó, as nossas esposas ficam constrangidas, esse homem com essa menina. Vamos aumentar a idade, vamos pôr ele com 70 e ela com 20, o que você acha? Porque tem, ou se tem. Aí todo mundo fica lá, e eu falo assim: vocês estão com inveja? Vocês estão doidos para largar as esposas e pegar uma menininha nova? Por isso que vocês ficam olhando para o cara e odiando o cara? Porque assim, eu estou de boa com a minha patroa. Gosto da minha mulher. Não trocaria ela por nada. Uma vez eu falei para ela assim, ela fez 40 anos, eu falei: olha, já trocaria por 2 de 20. Ela falou: pior é o meu caso, que não conseguiria te trocar por nada.
Eu falei, é na lata, irmão. A coisa ali é na lata. Ela falou, eu ainda valho 2 de 20. Brincadeira à parte, eu não tenho inveja de quem peregrinou por esse mundo. Eu tenho pena. Eu tenho compaixão. A minha vida é um presente de Deus. Eu sou feliz com a minha esposa, eu sou feliz na minha casa, eu sou feliz com os meus amigos, eu sou feliz no meu ministério, eu sou feliz com as coisas que Deus tem me dado, aleluia, pelo que Deus tem feito na minha vida. Quando eu olho para uma pessoa que não tem o que eu tenho, eu me compadeço. Que bom que ela veio, mas veio toda prejudicada, veio toda estrupiada, veio toda contaminada, veio toda cheia do mundão na vida dela. Que bom que veio. Às vezes falta amor, o sol quente queima a cabeça da gente e falta amor. E aí é por isso que muitos primeiros se tornam últimos e últimos se tornam primeiros. A gente vai para o fim da fila, não porque chegou por último, mas porque deixou o tempo fazer mais mal do que bem. Feche seus olhos. Quero orar com você. Jesus disse à igreja em Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Irmãos, é esse sol quente da vinha que nos faz esquecer de agradecer, de viver humildemente e de amar quem Deus também ama. Hoje eu quero orar a Deus para que Deus derrame sobre nós um bálsamo de renovo, para que nós voltemos ao primeiro amor. No casamento, como é bom quando um casal rejuvenesce, não no corpo, mas na alma. E os dias de hoje são melhores que os de ontem. O sol quente não desgastou a união, fortaleceu-a. Como é bom quando isso acontece no trabalho, na educação dos filhos, nas amizades e sobretudo na fé. Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. O sol quente me fez mal, mas eu não posso me esquecer de que saí daquela praça terrível, cedo. Eu saí cedo daquela praça, e eu te sou muito grato por isso. Ensina-me a humildade e dá-me amor, para que eu possa me alegrar com aqueles que estão chegando e possa ajudá-los a se inteirarem dessa vinha que eu já conheço tão bem, para que tenham a melhor experiência enquanto o fim da colheita não chega e enquanto não recebemos o nosso galardão. E se ele será igual para todos, que seja, aleluia. A minha bênção não é ganhar mais do que o outro, a minha bênção é ter chegado antes. Obrigado, Senhor. Quantos nessa manhã querem voltar ao primeiro amor? Quantos nessa manhã querem dizer: Senhor, renova-me? Quantos nessa manhã querem dizer: eis-me aqui? Quantos querem pedir perdão porque se deixaram acostumar, esfriar na fé? Quantos querem recomeçar, fazer desse dia um novo start, um novo início? Quantos querem nesse momento dizer: Senhor, eu te louvo porque eu estou nessa vinha bendita e dessa vinha não saio mais? Se for o seu desejo, fique em pé no seu lugar. Eu quero orar com você.
Eu quero orar com você. Quero voltar para o primeiro amor, Senhor. Quero voltar, quero voltar, quero voltar. Quero voltar a ter a alegria da gratidão. Quero voltar a ter uma postura de humildade. Quero voltar a celebrar a salvação dos outros. Que bênção que o Senhor continua alcançando, continua salvando, continua visitando, continua sendo gracioso e misericordioso. Que bênção. Pai, abençoa cada um de nós nessa manhã. Cada um de nós. Os que chegaram na primeira hora, os que chegaram agora há pouco, abençoa. Abençoa os que estão aqui hoje e nem sabem que estão vindo para a vinha. Aleluia. Porque ainda tem lugar na vinha, ainda tem lugar na vinha. No último minuto tem lugar na vinha. No último segundo tem lugar na vinha. E que bênção que nós não precisamos esperar o último segundo, porque a maior alegria que uma pessoa pode ter é conhecer essa vinha. Obrigado, Jesus, por essa graça tão grande. Obrigado, Senhor, por essa salvação tão maravilhosa. Obrigado, Pai, porque tens paciência conosco quando nos sentimos donos da vinha, quando somos orgulhosos. Perdoa-nos e renova-nos. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.